6h31, estamos de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado entraram com uma ação judicial para tentar barrar a cobrança de R$ 3,80 no valor da passagem de ônibus anunciada pela Prefeitura de Manaus na última terça-feira. O documento pede também que os incentivos dados às empresas do sistema sejam mantidos para não prejudicar a população. A medida judicial é uma ação conjunta entre a Defensoria Pública especializada em atendimentos de interesse coletivo e o Ministério Público do Estado. A intenção é barrar o aumento da tarifa do transporte público e manter os subsídios. É direito público subjetivo da população ter o subsídio porque ele evita com que haja transferência à população, no caso a população mais carente, dos impactos com referente ao custo do sistema de transporte coletivo aqui na cidade. Esta situação precisa ser tratada com a responsabilidade que já vem sendo tratada há muitos anos. Já desde 2010 já se pagam subsídios no estado do Amazonas para o tratamento do transporte público, tanto pelo estado quanto pelo município. Não pode nem o governo do estado, nem o município retirar de forma inopinada, causando prejuízo à população mais carente e também, via reflexa, à indústria e ao comércio, porque todos eles vão ter que fazer o repasse com relação a esse aumento das passagens. Em meio aos esforços dos órgãos de defesa do interesse coletivo para tentar suspender o aumento da tarifa, o assessor jurídico do Sinetran chegou a dizer que o valor de R$ 3,80 ainda está aquém do preço que o sistema precisa. Nós fizemos alguns cálculos e chegamos a um valor próximo de R$ 4,00. No entanto, isso ainda não é oficial. O que deve ser analisado e que deve ser levado em conta é o que vai ser apresentado pela SMTU, que é o órgão gestor do sistema. E aí nós vamos poder discutir com objetividade cada um dos itens que compõem a planilha. A tutela de urgência protocolada na noite desta quarta-feira é um processo menor dentro de uma outra ação que a Defensoria já move contra o Estado e a Prefeitura. O órgão aguarda a decisão da juíza da terceira vara da Fazenda Pública. Nós precisamos aguardar algumas situações. Se a decisão sair e for positiva, comemoraremos e aguardaremos com que ela seja cumprida. Temos que aguardar e vamos continuar a nossa militância no sentido de que ela seja despachada o quanto antes. Se por acaso ela for negativa, vamos ter que continuar buscando a salvaguarda do interesse público e buscar o recurso da decisão. Enquanto a decisão não sai, nas ruas de Manaus a insatisfação é geral, com o aumento da tarifa de R$ 3,30 para R$ 3,80. Prevista para começar a valer neste sábado. Falando para o prefeito Arthur Neto, para o governador, cada um deles, vocês que estão aí, que vocês tomem uma providência, porque isso não pode acontecer dentro de Manaus. Nós temos que mudar Manaus. Os ônibus são precários, eles estão quebrando, não estão substituindo. Aí a gente vai pagar R$ 3,80 por um transporte que é uma porcaria. É um absurdo. Do jeito que as coisas andam, a economia agora que está começando a dar um pouquinho de avanço e esse aumento 2 vezes, complicado. O povo não resiste. Seu João, tá difícil mesmo. E a juíza Etelvina Lobo Braga, responsável por analisar essa ação, não acatou o pedido de imediato. A magistrada solicitou que a petição seja alterada pelos seguintes motivos: falta de adequação à lei de documentos, além da argumentação confusa. Caso a recomendação seja atendida ainda hoje, o novo pedido deve ser analisado de imediato. Lembrando que esse valor de R$ 3,80 passa a valer amanhã, caso essa decisão não seja revista. E a gente segue falando da situação do transporte coletivo. Como sempre, os usuários são os que mais sofrem. E na manhã de ontem, os passageiros da linha 652, que faz o trajeto da Zona Leste até o centro da cidade, foram surpreendidos. Adivinha com o quê? Com um rato, isso mesmo, um rato dentro do ônibus. Esse ratinho que a gente está vendo aí nas imagens. Ele passeia pelas barras de apoio do veículo e depois cai próximo à porta. Algumas pessoas, claro, ficam apavoradas. Tudo isso aconteceu enquanto o ônibus passava pela Avenida Efigênio Salles. Apesar das imagens, a empresa Global Green diz que faz dedetização regularmente em toda a frota. Está precisando fazer de novo, né? Porque um rato desse tamanho circulando pelo ônibus, quem tem medo fica apavorado mesmo, porque não tem para onde fugir, já está dentro do ônibus, ele está em movimento, é um susto bem grande.
E ontem à noite, Manaus viveu horas de caos em todas as zonas da cidade. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Manaus recolheu os ônibus a partir das 10 horas da noite. A medida, segundo o Sinetran, foi para evitar atos de vandalismo e assaltos, já que mais cedo 2 veículos articulados foram depredados no Igarapé do Passarinho. O resultado de tudo isso? As principais vias da cidade ficaram lotadas, gente sem saber como voltar para casa depois de um dia de trabalho, estudantes revoltados e o poder público omisso diante dessa baderna. No bairro Galileia, Zona Norte, bombeiros foram chamados para conter o fogo em 2 ônibus articulados da linha 500 da empresa Elcatur. Segundo a polícia, homens anunciaram um assalto e depois atearam fogo nos veículos. Um deles teve perda total, o outro parcial. Ninguém ficou ferido. Ocorrência que entrou no centro de operações, estava pegando fogo um ônibus. E nós deslocamos as viaturas para cá. E chegamos aqui, o fogo já estava de grandes proporções. Fizemos a atuação do resfriamento e agora nós estamos na parte do rescaldo. Mas graças a Deus não houve vítima. Os meliantes chegaram, assaltaram o ônibus, fizeram até fogo. Só que quando eles jogaram, eles conseguiram apagar. Eles saíram de lá, jogaram fogo nesse ônibus aqui. E em seguida, eles evadiram-se do local. E aí o ônibus ficou em chama aí ninguém sabe quem foi. Era 2 motos com 4 meliantes. Por conta dos relatos da falta de segurança, o Sinetran ordenou que os veículos em circulação fossem recolhidos. Ainda nem era 10 da noite e essa garagem já estava com 98% dos veículos estacionados. E isso se repetiu por todas as empresas de transportes coletivos. Nós estamos com um problema de completar as operações hoje, até porque essas ações criminosas geraram pânico na categoria dos motoristas, né? E muitos deles estão retornando à garagem por razões de segurança, né? A situação é de crise de segurança. Nós não temos o controle total da situação em termos operacionais à medida que existe aí o pânico, né? Mas nós estamos recomendando, à medida da possibilidade, que os motoristas completem as suas jornadas, né, e retornem, então, após completar a jornada à garagem. Para muitos, as informações vinham através das redes sociais e isso fez com que as paradas ficassem cheias. Essa aqui na Avenida de Djalma Batista ficou assim. O que falavam nas redes sociais? Não, eles falaram que por conta desses atentados que tiveram aí nos ônibus e incêndio, eles iriam recolher os ônibus às 10 horas, mas nós fomos pegas de surpresa. Na verdade, não tínhamos certeza, só a faculdade que liberou mais cedo e chegou aqui tá esse caos. E agora, como é que vocês vão voltar para casa? A espera, né? Não sabemos ainda, esperando. Porque a paralisação era para amanhã, não era para hoje, né? Aí já tá agora, aí tá difícil, né? Em vários pontos, a população protestou contra o recolhimento dos veículos. Aqui na Avenida Constantino Neri, houve ataque a ônibus que passavam no local. No asfalto, pedaços de vidros quebrados. Esses estudantes entraram em confronto com a polícia, que foi chamada para conter os ânimos. A gente não fez isso por motivo nosso, não. Porque foi eles que pediram, foi eles que fizeram isso. Sabe por quê? Porque se eles avisassem pelo menos que ia ter esse cancelamento, se eles pagassem direito os motoristas, até porque os motoristas e os cobradores recebem muito melhor do que os professores que estão aqui para nos educar. E a gente passa por isso. Quando a gente quer lutar pelo nosso direito, a gente ainda não pode. A gente estava no 449, quando o ônibus parou aqui, a gente gritou pra ele parar, entendeu? Ele não parou. Aí todo mundo começou a saquear o ônibus, aí todo mundo caiu em cima, eu me machuquei. Machucou minha cabeça, machucou minha perna, entendeu? Foi o maior desespero dentro do ônibus. Todo ano que passa é pior. A gente paga o imposto, paga um absurdo de passagem para a gente chegar e ter tudo isso que a gente passar por isso. Muita gente mora longe, corre perigo todas as noites aqui para vir estudar, para um dia ser alguém na vida. No Terminal 1, mais confronto. Alunos de escolas públicas que utilizam o terminal disseram que só foram avisados da paralisação dos ônibus após pagarem as passagens. E isso gerou insatisfação e revolta. Tipo assim, fizeram a gente pagar a passagem da gente para dizer que não tinha mais ônibus aqui, ó. Nós estamos aqui quase 3 horas. Eu estou desde 6 horas da manhã na rua, eu saio para trabalhar, vim para aula, eu quero ir para casa. É um monte de safado, faz a gente pagar nossa passagem, depois dizer que não tem mais ônibus.
Milhares de alunos aí que ficou prejudicado com essa situação, infelizmente não tem culpa, né? E o pânico que se instalou na cidade por conta desses incêndios nos carros? Rapaz, eu moro lá no Viver Melhor e não tem ônibus pra mim. Como é que é? Moro lá no Viver Melhor, lá na Barreira, eu não tenho ônibus pra mim. Bom, nós estamos agora aqui no terminal central da cidade. Agora são 10 horas e 54 minutos. Geralmente, durante a semana, tudo isso aqui fica cheio de pessoas que trabalham aqui no centro e também de alunos. Mas por conta desse tumulto que se instalou aqui na cidade, a gente está encontrando assim, ó, as paradas vazias e nenhum ônibus circulando. Na Avenida Getúlio Vargas, mais tumulto. Esses alunos jogaram lixo na via em protesto. A polícia foi acionada e conseguiu controlar a situação. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o primeiro registro de ataque a ônibus na cidade foi na noite de quarta-feira, com a linha 535, no bairro Armando Mendes. Ao todo, foram 5 veículos queimados em menos de 24 horas. Mesmo assim, o Sinetran garante que hoje não vai haver paralisação. Nós amanhã estamos com as operações normais, tá? E vamos seguir as orientações da Secretaria de Segurança Pública. A nossa recomendação, por enquanto, é que as pessoas permaneçam com a sua rotina normal, né? Salvo se houver uma determinação contrária das autoridades públicas. Da nossa parte, nós vamos lutar para manter a operação normal, nós não vamos ceder à bandidagem, nós não vamos ceder à criminalidade. Como é que mantém uma rotina normal? Não dá, né? A pessoa saiu de casa ontem para trabalhar, para estudar e na hora de voltar não tinha como voltar. Não se resolve um problema dessa forma, não se resolve um problema de um ato de vandalismo que foi cometido em determinada área, prejudicando milhares de pessoas que precisam voltar para casa. Como é que faz? 11 da noite no centro da cidade para você ir lá para o Terra Nova. Como é que você vai se deslocar dessa forma se o transporte coletivo foi retirado? A prefeitura ainda colocou rotas alternativas aí, mas isso não resolve, isso não atende a população. Muita gente acabou cometendo ato de vandalismo por puro desespero, porque você passou o dia todo na rua e na hora de voltar para casa não teve condição nenhuma de fazer isso, todo mundo pego de surpresa. Isso não, é uma situação inadmissível permitir que o Sinetran, o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo de Manaus, que operam essas empresas, determine que vai retirar os ônibus. A prefeitura precisa intervir, a prefeitura que manda, o que deveria mandar, porque isso é um contrato, é uma permissão para a execução desse serviço. Isso não pode continuar acontecendo, é a população mais uma vez sendo penalizada e já tem que sair de casa hoje de novo, 6 horas da manhã para ir trabalhar. Felizmente, é uma situação humilhante que o trabalhador tem que enfrentar, o estudante, para poder voltar para casa, quem precisa do transporte público. E apesar de toda essa confusão, teve gente que usou da boa vontade, ainda bem, para ajudar quem precisava voltar para casa e não conseguia. Foi o caso, por exemplo, do professor universitário, jornalista, o Márcio Vieira, que deu carona solidária para alguns alunos que seguiam para a zona norte da cidade. Muitas outras pessoas fizeram isso, pais de alunos tiveram que buscar os filhos e acabaram trazendo os colegas. Muita gente acabou, nesse momento de caos na cidade, sendo solidário e ajudando as pessoas que são vítimas de toda essa omissão. E ainda falando sobre a situação dos rodoviários, nós vamos agora lá para o Terminal 2 conversar. Não, nós vamos conversar com o Danilo Alves, não está mais no Terminal 2, mas tem informações sobre o trânsito para a gente, sobre a operação do transporte coletivo nessa manhã. Olá, Danilo, bom dia. Qual é a situação agora? Os ônibus estão circulando normalmente ou ainda tem resto daquele caos de ontem à noite? Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Nós estamos na Avenida Torquato Tapajós, em uma das principais paradas de ônibus aqui da via. Eu digo, que confusão essa noite de ontem por conta desse recolhimento desses coletivos devido a esses ataques, esses atentados. A gente estava conversando com as pessoas que estavam aqui nas paradas, porque o assunto do dia é esse. Eles falavam assim, ó, parecia uma série de zumbi e a carne eram os ônibus que ainda restavam nas ruas. Então é uma situação bastante complicada. Agora, pela manhã, a situação voltou ao normal, os ônibus já estão circulando pela cidade normalmente, principalmente aqui na Avenida Torquato Tapajós, que é o fluxo principal para quem vai para a zona norte da cidade e para quem sai da zona norte para ir para o centro da capital. A gente está aqui nessa parada
vendo realmente a hora do rush, né? Então é um horário bastante ativo, muitas pessoas estão no local. A gente se aproxima um pouquinho para mostrar para você como é que está essa situação. Como foi mostrado na reportagem do Walter Frota, que a gente acabou de mostrar, foram pelo menos 5 ocorrências em pelo menos 24 horas, sendo que uma dessas ocorrências aconteceu lá no Conjunto Galileia, como a gente falou. Existem os ônibus que passam por aqui que vão justamente para o Conjunto Galileia. O ônibus da linha 500, que foi o que teve esse atentado, além de outros ônibus que saem daqui. Como eu falei para vocês que o assunto do dia era essa situação, a gente vai tentar conversar com a população. Porque, como a gente já falou aí, todos ficam prejudicados, todos ficam, né, temerosos, bastante confusos e também querendo saber como é que vai se estender essa situação durante essa semana, durante os próximos dias. Será que vai acontecer outros atentados? A gente não sabe, a gente não pode prever. Vamos tentar conversar com um dos usuários de transporte coletivo. Muito bom dia. Eu queria saber do senhor, muito bom dia, o senhor soube desses atentados que aconteceram nos ônibus nesses últimos dias? Sim. Acompanhei ontem através da TV, né? Eu queria saber o que o senhor acha, como usuário de transporte coletivo, sobre essa situação. Ontem os ônibus tiveram que ser recolhidos, o senhor deve ter já sabido isso. E eu queria saber o que o senhor acha sobre essa situação, né? A previsão para o futuro, a gente sabe que a previsão é incerta, né? Que quem acaba sofrendo são os usuários de ônibus. Sim, realmente quem é prejudicado somos nós, né? Nós trabalhadores, né? Os estudantes. E, enfim, a Manaus todo sofre com isso, né? Todos trabalhadores que dependem do transporte público acaba sendo prejudicado também, né? Muito obrigado, viu, pelas suas informações. E outra coisa, o Sinetran, ele acabou tirando esses ônibus de circulação como uma forma de repúdio e também em relação à segurança, relacionada aí à questão dos ônibus, da falta de segurança nesses coletivos, foi uma forma de aí chamar a atenção das autoridades de segurança e para tentar saber se a polícia vai fazer alguma coisa. E a gente vamos tentar conversar com a pessoa que está na linha de frente ali, ó, a linha de frente do ônibus, que são os motoristas, para saber se eles estão com medo sobre essa situação. Vamos tentar encontrar aqui. Muito bom dia, senhor. Eu queria saber do senhor, como motorista de ônibus, eu sei que o senhor trabalha agora pela manhã, mas ontem à noite muitos dos seus colegas passaram um perrengue, uma situação aí sobre essa situação dos ataques de ônibus. Eu queria saber o que o senhor acha, como motorista de ônibus, sobre esses ataques, sobre essas coisas que estão acontecendo aqui na cidade. Eu estava de folga ontem, mas eu não estou sabendo muito bem o que aconteceu. Queria saber só uma opinião do senhor. O que o senhor acha sobre essa situação? Acha que é complicado para vocês que trabalham todos os dias aqui? Bom, para a gente que trabalha todos os dias aqui, isso é muito complicado. Vem trazer um desconforto muito grande para nós como motoristas. Vocês ficam com medo? Com medo, bastante. Já tem assalto pra caramba? Muito assalto. A gente vive com um nervo à flor da pele. Um trabalho de estresse? Trabalho demais, estressante também. Já com essas coisas que estão acontecendo aí, né? E se torna muito pior pra gente como motorista. Muito obrigado, viu? Então, Adriane, essa é a situação. Tanto para quem fica aqui dentro dos ônibus, tanto para quem fica aqui fora para pegar os ônibus e seguir o seu caminho, tá difícil para todo mundo. A gente espera que essa situação se normalize, que esses atentados, que esses ataques terminem e que o nosso sistema, que já é fragilizado, possa voltar a circular normalmente, porque do jeito que tá, não dá para ficar. Não dá mesmo. Obrigada, Danilo, pelas informações. Até daqui a pouco. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: abandonados na volta para casa, coletivos são retirados das ruas e a população é largada à noite nas paradas e terminais de ônibus. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Vamos falar sobre a segurança no Carnaval e também ouvir o comandante da Polícia Militar para trazer a repercussão de todo esse caos que aconteceu ontem à noite aqui na cidade. A gente traz esses destaques e as providências que serão tomadas logo depois do nosso intervalo. Vou estar esperando você.